Olá, estamos iniciando a 9ª temporada da Reconnect. Você já ouviu falar em cirurgias espirituais? Já participou de alguma? Sabe do que se trata? Pois saiba agora, na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Se você perdeu qualquer uma das temporadas, das 8 temporadas anteriores, você vai aqui no nosso canal do YouTube, que tem todos os programas na íntegra, sem nenhum corte para você assistir quando, onde, quantas vezes você quiser. Aqui em 9 temporadas comigo. Temporadas. Roberto, 9 temporadas. Vocês gostaram da vinheta nova? Tem uma vinheta nova. Não vi ainda. Eu achei que o ideal Tô muito seria sem moral, não vi ainda. ter uma musiquinha, tipo um jingle. 9ª temporada, Reconnect. Uma coisinha assim, mas não rolou. Mas tá massa, tá bem legal. Depois digam aí o que é que vocês acharam. Olá, Bernardo. Olá, galera Reconectada. 9 temporadas, quase 4 anos de programa, Quase né? 4 anos. Muitos programas, a né? mais uma temporada da Reconnect. Mais de Novos 185 horas de programação sobre temas. E a gente espiritualidade. organicamente tem crescido e tem não mudado. A nossa essência continua a mesma, que é falar sobre espiritualidade para além da religião. Mas a gente tem abordado mais temas, tem entendido a espiritualidade de forma mais abrangente. É isso aí. E hoje, Alberto, foi o top 10 dos pedidos dos nossos internautas, né, falar sobre cirurgias espirituais. Funcionam? Em que se baseia? Quem pode fazer? Né? Onde se faz? Qual é o propósito? Né? É coisa de Deus? Né? Então, se Deus colocou aquela doença, quem somos nós para mexer naquilo? Uhum. Então, Como isso se conversa com a medicina tradicional? Se conversa com a medicina tradicional? Essas são algumas perguntas que os nossos internautas mandaram para a gente. E ninguém melhor do que ela para responder. Ela que é uma das dirigentes do Centro Espírita Casa da Caridade, em Fortaleza, Ceará, que dentre muitos serviços prestados à comunidade em prol da espiritualidade, também realizam cirurgias espirituais. Com a gente hoje, Érica Paiva, pela segunda vez no programa. Bem-vinda de volta. The Blue Eyes. Obrigada. Os olhos da espiritualidade cearense. Ó, você falou para ele não dizer isso, para ele não vendo? brincar. Não, mas é os olhos. É igual a criança, pai. Ele física. mandou não falar. É você, não é para falar, não, é? Parece que é atiça. Ninguém melhor do que a Érica para falar sobre o espiritismo. Não, isso não é verdade. Eu vim aqui apenas dar um pouco de contribuição daquilo que eu sei, apenas. Érica, bem-vinda de novo. que Obrigado agradeço. aí pela tua generosidade de estar aí 8h30 da manhã, saindo de casa para vir para cá, para 9 horas estar começando a gravar. Porque esse programa está indo pro ar domingo, 18h30, mas a gente está gravando aqui numa manhã de quinta-feira. Que bom. Começar o dia, né, falando de espiritualidade é algo muito bom. Bacana. Você faz uma cirurgia dos meus neurônios, Érica, para isso funcionar de manhã. Cada dia mais complicado. Érica, eu queria fazer um overview para as pessoas, né? Antes de começar, overview para as pessoas, para os nossos reconectados. Queria que você falasse um pouquinho dos trabalhos que realiza a Casa da Caridade em Fortaleza. Tá certo. A Casa da Caridade é uma instituição espírita, então nós realizamos trabalho de palestras sobre o Evangelho, palestras sobre a doutrina espírita. Temos reuniões mediúnicas, né, de desobsessão, que muitas pessoas antigamente chamavam de mesa branca, não é? Nós temos vários tipos de estudo. Estudo da mediunidade, estudo sobre a própria doutrina, estudo sobre o Evangelho. E os trabalhos prestados assim, vamos falar, prestados mediunicamente. Nós temos a cirurgia espiritual, que vamos dizer, é o carro-chefe da casa. A Casa da Caridade ela foi fundada para atender essa demanda dos médiuns de cura, da necessidade de poderem realizar ali a sua missão espiritual. E fora isso, nós temos alguns projetos sociais, porque a Casa da Caridade ela fica dentro de um bairro de periferia da nossa cidade, que é o Janguru Sul. Então, se ali estamos, nós também temos que fazer algo por aquela comunidade, assim entendemos. Então, temos projetos com idosos, com grávidas. Alguns não, desculpa te cortar, Érica. Alguns não, né? Porque eu vejo o registro no Instagram oficial de vocês, são muitos, né? Porque sempre vocês estão lá registrando ações sociais. Então, rapaz, a Érica já tá de novo. Aí a gente não registra tudo no Instagram, não. E porque não vai tudo, né? Porque tem projetos sociais lá que eles acontecem sempre, então não são pontuais. Então, a gente não divulga o que acontece todo dia, né?
Mas tem trabalhos com crianças, com idosos, com gestantes. Temos trabalho extra-muros da casa, né? Nós temos um trabalho com a população de rua. E temos um trabalho também com o sertão. Nós temos uma missão junto ao sertão do nosso estado. Nós vamos muitas vezes ao sertão durante o ano fazer ações. É uma casa de caridade de verdade, né? Érica, antes de a gente entrar na questão da cirurgia espiritual, que é para isso que estamos aqui, para conversar sobre isso, mas você já veio aqui na temporada passada, ou foi 2 temporadas, não lembro se foi na 7ª ou na 8ª, falar sobre a questão da Umbanda e o Espiritismo, onde se completa, que a Umbanda tem, pelo menos, se aberto mais, quer dizer, que o Espiritismo tem se aberto mais à questão da Umbanda. E algumas pessoas ficam perguntando para a gente como foi esse impacto, se teve alguma repercussão, o que as pessoas acharam desse seu posicionamento em relação à Umbanda. Não só a Umbanda, né? Sobre outras práticas. Religiões de matriz africana, né? Vamos falar, né, não só sobre a Umbanda, mas sobre a pluralidade da espiritualidade. Pronto. Acho que a grande questão é essa. Assim, o público ficou muito feliz. Né? O público, ou seja, quem é o público? São as pessoas que são assistidas pela casa. É aquela pessoa que está passando por uma dor, por um problema, e ela chega lá e ela tem o alívio que ela precisava. Esse público adorou. Agora, vou ser muito sincera, o movimento espírita não vê com bons olhos, né? O movimento espírita, ele critica, acha que está misturando. E eu acho que a gente está vivendo uma era, né, dentro do nosso planeta, vamos assim dizer, que a gente não tem mais que estar sectarizando nada. Você acha que essa raiz elitista ainda perdura no espiritismo? Eu acho. Eu acho que sim, ainda perdura. Mas, aos poucos, isso está sendo modificado. Vejo, inclusive, colegas que pensam muito parecido com a gente, que nós temos mesmo que abrir assim, esse olhar para uma... Não que nós vamos nos ter uma religião única no mundo, porque nós somos pessoas diferentes, Sim. Nós temos necessidades diferentes, e eu acho importante. Faz parte da pluralidade, tem pluralidade de religiões também. Exatamente. Mas a gente ter esse olhar acolhedor com a religião do outro, porque nós não somos detentores de todas as verdades. Sim. Eu sou a detentora de todas as verdades e a religião do outro não é? Eu acho que não funciona assim. Então, essa troca, eu acho que tem que existir, sim, uma troca de não só de informações, mas de pensamentos, de forma de acolher. Porque eu acredito que a religião, basicamente, é isso, é acolher. O que é que Jesus veio fazer na Terra, se não acolher as pessoas? Eu acho que são bem complementares, né? Já entrando um pouco na cirurgia espiritual, porque é uma técnica, né? Que não está presente na doutrina umbandista, não está presente em muitas outras doutrinas espiritualistas, né? Isso é uma coisa muito forte em algumas casas espíritas, né? Então, por exemplo, nas casas que eu conheço, não posso falar que todas, obviamente, não se pratica cirurgias num tocante de tipo de cirurgia mesmo espiritual. Né? Existem muitas curas, muitas limpezas. Nas casas de Umbanda. Nas casas de Umbanda, né? Em candomblé, em xamanismo. Então, eu acho que para você ver como isso complementa, né? Sim. São técnicas que se complementam. Aí, entrando mais agora na cirurgia espiritual. Né? O povo que não sabe o que é uma cirurgia espiritual e em que contexto ela pode ser utilizada ou pode ser prescrita. Tá. Nós temos vários tipos de mediunidade, certo? Allan Kardec, que foi uma das pessoas que estudou esse fenômeno, essa capacidade inerente ao ser humano, e que vamos deixar claro que a mediunidade ela não é algo apenas da doutrina espírita, existe médium em todo canto, em todas as religiões, inclusive dentro dos ateus. Foi ali de uma forma pedagógica separadas as mediunidades. Existem mediunidades de efeitos físicos, existem mediunidades de efeitos inteligentes. Dentro das mediunidades de efeitos inteligentes, existe a psicofonia, que é quando um espírito fala através das cordas vocais de um médium. Existe um médium auditivo, que é aquele que escuta a espiritualidade, escuta mesmo, não é uma intuição, ele escuta. Existem médiuns de psicografia, que a espiritualidade vem através da mão e escreve. Isso são mediunidades de efeitos inteligentes. E existem as mediunidades de efeitos físicos. Mas existem médiuns que conseguem ter 2 ou 3 tipos desse tipo de mediunidade? Sim, existem, né? Existem pessoas que vêm com muitos tipos de mediunidade, alguns que vêm só com 1, só com 2. Que vêm ou que não desenvolveram? Que vêm.
mas pode ser desenvolvido. Por exemplo, Roberto é um médium que ele incorpora entidades, né? Vamos dizer assim, guias espirituais. Ele pode ter um potencial para desenvolver, por exemplo, mediunidade de cura, de cirurgias espirituais ou não? Ele já vem com essa mediunidade. Certo. O que se pode fazer é orientar, ajudar ele a trabalhar essa mediunidade que já vem com ele. Só que, às vezes, as mediunidades, elas têm um momento de eclosão. Tem pessoas que essa eclosão acontece na infância, outros na adolescência, outros na idade, né, de jovens adultos. E eu conheço pessoas que tiveram essa eclosão mediúnica já, vamos dizer, na terceira idade. Sim. Conheço, né? Posso até depois falar sobre isso aí. Enfim, os médiuns de cura, eles estão ali alocados dentro da mediunidade de efeitos físicos. Que são mediunidade de efeitos físicos? São aquelas que, como diz o nome, ocasionam efeitos físicos. São pessoas que têm a mediunidade de transportar um objeto daqui para cá, sem pegar no objeto. Nós sabemos que isso existe. Pessoas médiuns que, através do trabalho mediúnico, conseguem pegar um objeto que está lá no Paraná e ele se materializar aqui. Existem esses médiuns. E os médiuns, ia ser fantástico. né? E os médiuns de cura estão dentro dessa categoria de médium de efeitos físicos, porque é um efeito físico. Um câncer que desaparece é um efeito físico. Sim. Não é verdade? Sim. Então, os médiuns de efeitos físicos, eles não fazem nada sozinhos. Eles têm o quê? Eles têm, dentro da fisiologia física deles, o fluido vital deles, que é algo inerente a todos que estamos encarnados, às plantas, aos animais, é um fluido vital. É nós que estamos aqui encarnados, vivos nessa terra. Nós produzimos um fluido vital. Esse fluido vital, ele é matéria-prima de trabalho para a espiritualidade. Então, por exemplo, a espiritualidade que precisa agir aqui na matéria, ela precisa de algo material para agir. Então, o médium de cura, ele tem propriedades, características inerentes à cura dentro do fluido vital dele. Que em muitas literaturas vamos encontrar isso como ectoplasma. Sim. Então, o espírito médico, médica, então geralmente é um espírito ligado à área da saúde, foi alguém aqui em vida, que foi o médico, o enfermeiro, paramédico, alguém da área da saúde, que estando na espiritualidade, precisou continuar o trabalho, e aí esse precisou continuar o trabalho, já a gente abre outro parênteses, ele precisou continuar o seu trabalho, então ele faz uma sociedade, uma parceria com os médiuns de cura, e os dois atuam juntos. Então, o médium, com um espírito da área da saúde, juntos, em prol de uma pessoa que está doente, vão realizar um trabalho de cirurgias espirituais. O que é uma cirurgia espiritual? Só para entender esse processo, André, porque é um processo interessantíssimo e tem muitas nuances que a gente fica se questionando. Eu tinha muitas perguntas também, mas eu não queria atrapalhar, que ela estava falando tão bonito. Mas tu vai continuar. Eu quero entender dentro desse processo, onde é que a fé do médium, qual a importância o médium tem que acreditar A fé do médium. que ele tem essa capacidade. E do consulente. É isso que eu ia perguntar. E o consulente também, por exemplo, eu sou um consulente cético, eu vou lá só para ver qual é, ou seja, dentro da minha energia espiritual não existe o componente crença ou fé de que vai dar certo. Ainda Certo. assim funciona? O médium precisa ter fé, ele precisa acreditar. Vamos dizer, essa exudação desse ectoplasma, desse fluido vital, ele está diretamente ligado à mente. Quem vai permitir essa... Tome espiritualidade, pegue aqui isso que é meu e use para ajudar o Roberto. É a mente, é a cabeça do médium. Ele precisa acreditar. É o que Kardec chamou de vontade dirigida. Precisa existir uma vontade dirigida do médium. E do consulente? O consulente, não. Eu já vi consulentes totalmente assim, Descrentes. incrédulos, sem acreditar, passar por um processo de cirurgia espiritual e ficarem curados. Ô, Érica, aí outro adendo antes que você volte para o que é cirurgia espiritual. Você falou que é uma parceria entre um espírito que tinha uma ligação em outras vidas, né? Quando encarnado, ou em uma de suas encarnações, com a área de saúde, tá? Algumas doutrinas espiritualistas falam que
muitos do como os espíritos se apresentam para nós são arquétipos ou são roupagens, tá? Uma vez também que algumas doutrinas espiritualistas dizem que quando nós morremos, nosso espírito tem acesso liberto de todas as crenças limitantes, né? Todos os dogmas, tem acesso a uma série de informações que para nós é bem distante, né? Então, não poderia, por exemplo, um espírito que nunca teve ligação com a saúde, mas uma vez pelo seu tempo de serviço na espiritualidade, obter esse conhecimento de cura, ou se abrir para esse conhecimento de cura e simplesmente se apresentar como médium para que aquilo possa gerar mais credibilidade em seu trabalho? Pode sim, pode sim. O mais comum são os espíritos que aqui estiveram alguma missão com a área da saúde. Mas existe sim um grupo de espíritos que, não tendo uma vivência com a área da saúde em algum momento aqui na Terra, quando estiverem encarnados, mas que se interessaram, por exemplo, quando chegaram lá na espiritualidade, pela medicina holística, Sim. que é aquela medicina, por exemplo, ayurvédica, que trabalha com os nossos centros de forças, com nossos chakras, com energia. E na espiritualidade resolvem estudar mais sobre isso e vir trazer, prestar esse serviço a quem está aqui encarnado. Porque quando nós vamos estudar, tudo é energia. Sim. As doenças também são. As doenças também são energia. Então, elas começam dentro de uma vibração energética que começa a mostrar que a pessoa vai adoecer. Ela tem muito a ver com vivências do passado, com vivências dessa vida mesmo. Né? Se eu, por exemplo, eu sou uma cocólatra. Eu tenho um vício que se chama Coca-Cola. E eu estou buscando me desfazer desse vício, porque eu sei que daqui a pouco isso vai me trazer, né, um problema mesmo a nível de saúde física. Então, energeticamente, as minhas células, o meu organismo, ele já começa a ter vibrações que vão me levar a esse adoecimento. Então, existe uma medicina lá para a Banda do Oriente, que a gente sabe que é milenar, e que não são médicos formados aqui como a nossa medicina ocidental, mas que eles conseguem, sim, obter resultados, antecipar situações, ver onde você vai estar adoecido daqui a tanto tempo e já começar um processo ali de tratamento. A gente sabe que isso existe. Nós temos aí, por exemplo, a homeopatia, nós temos a acupuntura, nós temos várias terapêuticas que vêm do Oriente, que estão chegando aqui no nosso conhecimento, que já fazem esse trabalho. Então, existem espíritos também. Um espírito que numa reencarnação mais recente ou em outra, foi, por exemplo, um oriental que teve acesso a esse conhecimento. E ele chega lá na espiritualidade, ele quer continuar a trabalhar e fazer um serviço a quem está aqui encarnado na Terra, passando pela labuta do dia a dia, ele consegue sim também fazer essa sociedade com os médios de cura. Ou ele é obrigado? Ele opta. Não existe essa obrigação. É sempre uma escolha. É sempre uma escolha. Quando a gente fala na questão da medicina dentro do espiritismo, a gente linka muito realmente a cirurgia espiritual, que parece ser uma coisa muito emergencial. Uhum. Mas os médicos há muitos anos que trabalham também a questão preventiva. Uhum. Existe no centro espírita a possibilidade de você fazer uma consulta preventiva com o médico espiritual? Com o médico espiritual? Eu já vi muito isso acontecer. Vou marcar aqui o meu endocrinologista. Um check-up. Um check-up. Um check-up. Eu vou lhe contar uma história de um ateu, que é meu pai. Ele é ateu. Meu pai é ateu. É ateu. Que maravilha. Mas quando ele precisa de fazer alguma... Ele está com alguma enfermidade, alguma doença que a medicina material não está conseguindo êxito, ele recorre à cirurgia espiritual. E como ele já foi obeso, hoje ele não é mais, mas ele já foi obeso, já teve muitas comorbidades por conta da obesidade. Toda vez que ele ia fazer uma viagem longa, ele ia até a Casa da Caridade fazer um check-up. E funcionava. Que maravilha. E ele é ateu. Érica, então assim, quais são os tipos de cirurgias espirituais? Nós vimos em muitos documentários, isso é muito antigo, né? Então, documentário até da década de 80, década de 90. Alguns médiuns cortando mesmo. Uhum. Outros médiuns fazendo assim, tipo como se fosse passando um cristal, ou usando só gases, algumas coisas assim. Outros até mais chocantes, ou cirurgias bem chocantes, né? Que botam o negócio dentro do nariz, né? Nossa, bem chocante mesmo. Mas quais são... Falei de forma muito rasa, né? Então, quais são os tipos de cirurgias espirituais que existem? Existem vários tipos de cirurgia espiritual.
Isso tem muito a ver com a missão do espírito e com a do médium, certo? Era mais comum, antigamente, você ver médiuns que trabalhavam com cortes. Eu acredito que isso foi uma época em que precisava trazer um público, olhar do público para crer. Tinha que ter um efeito físico real. Oficial ali. Para a pessoa olhar e dizer assim, realmente isso aqui existe. Realmente isso aqui existe. Então, era muito comum, antigamente, dentro dessa prática da cirurgia espiritual, os médiuns virem com essas capacidades, junto com a missão do espírito, e realizarem cortes. Por exemplo, tem um médium que ele atuou em Palmelo. Ele já desencarnou. Esse médium se chamava Antônio. Desculpa a minha ignorância geográfica. Fica onde, Palmelo? Lá em Goiás, lá na banda de Goiás, Goiânia, ali por perto. E esse médium, é uma cidade pequena, Palmelo. Ela ficou muito conhecida exatamente pelos trabalhos de cirurgias espirituais e voltados a questões espiritualmente falando de efeitos físicos. Esse médium era pedreiro. Era o Antônio Pedreiro. E ele começou um trabalho de cirurgia espiritual. E os espíritos que trabalhavam com ele utilizava dentro ali do trabalho de cirurgia espiritual ferramentas do manuseio do dia a dia dele. Rapaz, eu ia brincar. E ele fazia com o quê? Com maquita. Que maravilha. Vários pacientes deitados. E ele vinha com a maquita e cortava. Se você quiser, depois eu passo um link no YouTube para você ver algumas imagens. Cortava os pacientes com a maquita, era sangue eu acho que o espirrando. paciente não tem como ir sem fé, não. Não tem, não tem. Tem uma possibilidade. Não tem. Nem deita. Não tem. E o sangue espirrando, aí ele vinha, fazia ali o trabalho da cirurgia, e geralmente tinha um profissional da saúde com ele, encarnado, suturando depois os cortes. E aí ele passava para o próximo, que já estava aberto, que ele já tinha aberto com a maquita. Muitas vezes utilizava até ferramentas do dia a dia dele, como uma chave de fenda. E isso sem nenhuma asepsia. Né? Então, eu já vi médiuns que fazem, inclusive, para provar. Às vezes, quando tem um médico querendo assistir, ou alguém da imprensa, eles gostam de se amostrar, né? Mas qual a questão legal, jurídica, terrena disso? Isso não é permitido. Isso é prática ilegal da medicina. Mas... E nunca deu um BO. Às vezes alguém vai e denuncia, a polícia... Deixando claro, não é o tipo de cirurgia que vocês trabalham na Casa Caridade. Você não trabalha com maquita nem com chave de fenda. Não. Mas é que existem. E são pai, verdadeiras. E são chave. verdadeiras. Não, porque né? a gente é costureira, a gente trabalha mais com a questão da agulha e da máquina de costura. Mas, por exemplo, você vai ver Arigó. Arigó, que teve um filme lançado. Arigó é um grande nome de referência à cirurgia espiritual. Arigó, ele era... Como é que trabalha com carne, vendendo carne? Açougueiro. Então, ele usava muitas ferramentas do trabalho dele. Facão. Ele usava muito no começo. E quais são os tipos de cirurgia que vocês realizam na Casa? Na Casa da Caridade, nós não utilizamos cortes. Por quê, Érica? Por alguns fatores. O primeiro deles é que nós entendemos que tudo evolui. Então, nós acreditamos que essa época já passou. Ainda existe. Ainda é necessário, existe. Mas nós temos também que dar um primeiro passo para dizer assim, vamos olhar agora para a parte energética, para a parte espiritual. O médium ele tem que exudar muita energia para uma cirurgia desse naipe. Né? Por quê? Porque você tem ali que anestesiar o paciente, você tem que fazer toda uma... anestesia... Não, é uma anestesia... Espiritual. Exato. Energética. Para a pessoa não sentir a dor. Tem que existir uma grande asepsia. Já vi médicos, né, incorporados fazendo cirurgia espiritual, quando estão sendo ali confrontados por uma imprensa ou por um médico, de botar o dedo aqui debaixo do solado do sapato e botar dentro do corte da pessoa, tirar, suturar e pode pegar o telefone dela e ver depois se ela teve alguma infecção. Ela não teve. E realmente não teve. Então, imagina. E o processo da cura em si. Ou seja, até chegar na cura, teve que ter ali uma asepsia, teve que ter ali anestesia, até chegar na cura propriamente dita. Então, o médium, ele tem uma doação de ectoplasma muito grande. Muito grande, né? É mais demorado. O paciente, ele tem um pós-operatório de muito repouso, porque ele foi, de fato, cortado. Ele foi suturado e ele vai ter ali ter que fazer um repouso bem maior. Mesmo que não haja o corte,
Você falou assim, para eu entender. Eu estou lá na falando casa- de um. Eu estou falando Tá. aqui da cirurgia. Mas quando não há, com quando há corte. aquela cirurgia Então- sem corte, também existe uma necessidade de repouso? Existe. Existe. Tem consequências da cirurgia? Existe. Então, o médium, quando ele começa a não cortar mais, né, decide por não cortar mais, vamos trabalhar de uma forma mais energética, é mais brando. O processo de cura, às vezes, é mais demorado, porque o de corte ele é online. Cortou, arrancou o câncer que a pessoa vê, ele tira. Já quando não tem cortes, isso é algo que vai acontecendo gradativamente, com o passar dos dias. Até muitas vezes se tem a orientação, você vai fazer um exame, demora tantos dias, demora tantas semanas para fazer o exame. Reforçando, Eric, independente da fé do paciente. Independente da fé do paciente. Porque a gente tem muito essa crença de que o que nos cura é a nossa fé. Então, se eu acredito, vai dar certo. Mas mesmo se eu É acreditar... lógico que se eu fazendo- tiver fé, eu vou estar ajudando. Agora eu tenho uma pergunta aqui, vamos lá. O espírito, né, ele incorpora, vamos chamar de incorpora no médium e usa de sua energia, de seu ectoplasma. Isso. O que impede um médium sozinho de curar? Você responde já já. Tá certo. Então, pro intervalo. Fica aí. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. E sempre com o Roberto iniciando hoje a nona temporada, 4 anos de programa, mais de 183, 84, me perdi, horas de programação Muitos sobre espiritualidade programas. de forma leve, laica e plural. E eu queria agradecer aqui, abrir esse espacinho para agradecer todos os nossos apoiadores culturais que já passaram por esse programa, Topázio, Finese,
Cabra da Peste. Ateliê Renato Oliveira fez um rebranding agora. Um rebranding. Ateliê Renato Oliveira. É engraçado porque, assim, engraçado não, é bacana, é bonito de ver que dentro da nossa história da Reconnect teve muita gente que apoiou culturalmente, quebrou preconceitos, porque é um programa que fala sobre diversos... Caso Olorum, né? Caso Olorum. Caso Olorum, da revista Agô. Também. Agô. Um beijo, Pai Léo. Então, assim, é bacana ver que as empresas se interessam por esse assunto da espiritualidade, como a espiritualidade ela também influencia dentro do próprio bem-estar dos funcionários, da própria empresa. É legal, é bonito de ver. Se você quiser nos apoiar também culturalmente, entre em contato com a gente. O Léo Kazuma vai botar aqui a nossa rede social. É só entrar em contato que a gente está aberto aqui para apoios culturais. Beleza. Então, lembrando, se você perdeu qualquer programa, qualquer uma das 8 temporadas anteriores, ou o primeiro bloco desse programa sobre cirurgia espiritual com Érica Paiva, Interessantíssimo. vai aqui no nosso canal do YouTube, que estão todos os programas na íntegra, sem cortes, tá? E para quem não sabe, os nossos programas não tem edição, não tem corte. Para proteger o convidado, porque é um tema, claro que é um tema delicado, né? E para você ver na íntegra aqui todo o nosso papo, até as besteiras às vezes que saem da boca da gente mesmo. Não da minha. Da minha jamais. Aqui, Érica, antes de nosso intervalinho, eu te perguntei o seguinte, vamos lá. Cirurgias espirituais, o médium, que já nasce com essa predisposição, né, para esse tipo de trabalho mediúnico, essa disposição para o trabalho mediúnico, né, ele recebe um espírito, tem ligação com a área da saúde, da medicina, ou não, ou ele tem um interesse que ele adquire lá, né? Mas só que ele utiliza, para esse processo de cura, ele utiliza o ectoplasma do médium. Isso. Por que que o médium não faz uma vez que é do ectoplasma dele que se realiza a cura? Porque ele tem apenas o ectoplasma. Ele não tem o conhecimento, ele não tem o conhecimento de manipulação energética para poder atingir o resultado. Esse conhecimento ele é inerente dali do espírito que está trabalhando. E você acha que pode chegar uma época que a gente pode chegar a esse estágio de a gente ter esse conhecimento? Eu acho. Sem a necessidade de uma incorporação? Eu acho que o nosso planeta ele tá passando por um processo aí de transformação, de evolução. Eu acho que nós vamos sim chegar no momento em que, por exemplo, profissionais da área da saúde, tendo conhecimento, vão conseguir resultados mais eficazes se ele tiver aberto para esse conhecimento energético. Outra pergunta também, agora já é o outro lado. Existem cirurgias espirituais que são feitas à revelia? Tipo, eu não estou no centro espírita, mas eu tenho os meus protetores enquanto eu estou dormindo, é feito sem eu nem saber? Eu como paciente... Eu como paciente. Não, pronto, eu vou lá, o Roberto, ele não pode sair da cama, ele está acamado. Aí certo. eu vou lá, eu peço pelo Roberto. Essa cirurgia pode ser feita à distância? E não é a revelia, né? Não, mas a revelia que eu falo... ele não sabe. Mas a revelia que eu falo é o seguinte, por exemplo, eu tenho os meus protetores, todos nós temos nossos protetores. Temos. Certo? Certo. Eu estou passando por um problema de saúde, mas eu sou uma pessoa de reto ver, reto pensar, pratico caridade. Tu tá falando algo hipotético, né? Não é tu não. sobre mim. Não. Certo. Quem me conhece sabe. Então eu estou passando por problema de saúde e preventivamente, sem que eu saiba, é realizada uma cirurgia enquanto eu durmo. Existe isso? Pode. Imagina que você é uma pessoa... Eu nem sei que eu estava doente. Tá. Eu nem sei que eu me curei, mas fui. Tá. Não, mas imagina aqui, ó. Imagina que você mas é uma... foi feito. Porque eu Imagina sou merecedor, que eu sou uma pessoa de você... reto ver, pensar, eu sou uma pessoa caridosa. E tem a questão da a gente beleza tá física falando, tá falando conta. do personagem. também. Imagina que uma pessoa. você tem uma ligação com a espiritualidade, que você é uma pessoa que reza, que você é uma pessoa que, quando está passando por dificuldades, consegue elevar o seu pensamento ao alto, pedindo por uma graça. É claro que o seu pedido vai ser atendido. A cirurgia espiritual não acontece só numa casa espírita. Muitas vezes acontece dentro dos lares das pessoas que estão ali orando, que estão pedindo, que estão buscando uma conexão com o Deus, buscando uma cura. Isso é muito comum. Pessoas que relatam ter sonhado. Olha, eu fui dormir, rezei tanto, com tanta fé. Eu dormi, sonhei com um anjo que vinha, passava a mão no lugar da minha enfermidade. Mas o que eu estou querendo falar, Eric, só para ficar claro, assim, é a questão do que a gente chama, para ser mais claro e mais prático, é a questão do livramento, da compreensão de livramento. Eu não tenho, ou não sei, ou não tenho ainda aquela doença, eu não passei por aquilo, mas eu tive um sonho, ou eu sinto que eu tive um livramento. Sim. Dentro das curas espirituais, esse livramento também existe? Existe. Vejamos aqui, você é uma pessoa que está aqui na sua caminhada, na sua trajetória aqui encarnatória, e dentro ali do seu protocolo de encarnação, tem que você vai passar por uma enfermidade tal, X.
Mas você começa a se dedicar tanto a uma vida digna, você começa a ser útil para a espiritualidade, no sentido de ser uma pessoa que propaga o bem, de que você está sempre preocupado com os mais necessitados. Você é uma pessoa importante para a espiritualidade do bem. Você, para eles, é uma ferramenta do amor de Deus. Então, a espiritualidade entende que, cara, talvez essa pessoa esteja aprendendo o que precisa aprender sem essa enfermidade que está por vir. Tá, é isso que eu perguntar. Vamos entrar nessa questão de merecimento, de livre-arbítrio, disso tudo, né? Algumas pessoas, até que essa foi uma das perguntas enviadas pelos nossos internautas, né? Aonde está, por exemplo, os desígnios de Deus? Então, por exemplo, se tudo que acontece na visão de muitos, é um desejo de Deus, um desígnio de Deus, ou uma missão para você seguir, algo que você tem que passar. Certo. Eu ir lá e tirar. Eu não estou tirando um desígnio de Deus, eu não estou boicotando um desígnio de Deus. Então vamos desempregar todos os médicos. Perfeito. Não esperava a resposta diferente. Eu não concordo com a sua proposta, mas eu respeito. Mas porque, olha, veja bem, se for um desígnio de Deus que eu tenho que passar por uma doença, sofrer com ela, por que ele vai deixar médico? Não, porque os médicos não necessariamente seguem os conceitos espirituais. A gente está falando que a espiritualidade ela tem uma ligação, ela tem ela sabe o que precisa ser feito. Mas o médico daqui, ele também luta por uma melhora e por uma cura do seu paciente. E existem pessoas que se curam, muitas. A medicina está aí, a ciência está aí mostrando cada vez mais que nós podemos ter acesso a grandes curas de doenças que há 10 anos atrás não tinham cura. Certo, mas se para a pessoa, dentro ali do que foi designado para a pessoa, ela tem que partir por aquela doença. Se ela fizer uma cirurgia espiritual, o médium vai falar, não, você vai ter que morrer mesmo, tchau, adeus. Não, isso não existe. Não existe essa possibilidade de você vir para ter uma doença e morrer. Não existe. Não existe a possibilidade do médium dizer assim, você vai embora porque você tem que passar por isso. Não existe. Não existe a possibilidade de chegar lá para falar com o médico e o médico espiritual falar assim, segura a velha e segura a mão de Deus. Não. Pega a mãozinha, o que é que eu tenho aprendido? O que é que eu tenho aprendido? Segue o teu caminho. Observando e vendo a espiritualidade trabalhar com cirurgia espiritual. Ela vai fazer o trabalho dela. Ela vai ali plantar uma semente de cura. Quem vai regar essa semente é o paciente. Tá, mas não tem doenças que são designadas dentro do nosso processo espiritual que a gente vai ter que passar por aquilo. Mas eu já vi pessoas curadas de câncer. Eu já vi pessoas curadas de doenças que não têm cura na medicina material, como tem uma sigla, ELA, que é uma doença degenerativa, que não tem cura. Eu tô falando, Érica, assim, porque a gente sempre se coloca no lugar dos reconectados. Sim, claro. E uma das coisas que as pessoas mais creem, pelo que a gente vê que elas falam em relação ao espiritismo, é karma. Eu tenho que passar por isso. Morreu porque ontem mesmo eu ouvi 2 pessoas falando isso de 2 situações diferentes. Quando chega a hora... Não, tudo é mutável. Não tem esse quando chega a hora para... Tudo é mutável. Pode até ser que eu venha com provações a passar. Eu tenho que provar e expiar algumas situações. Mas de acordo com a minha conduta, com o meu caminhar, com o meu nível de aprendizado, isso muda, isso vai mudando a todo tempo. Isso tem um impacto... Porque senão seria uma coisa muito... determinista. Jogos... Cartas marcadas. Cartas marcadas. Porque eu falo isso que vai ter um impacto grande das pessoas que falam assim, mas eu estou doente mesmo, já chegou minha hora. Não. Pode buscar o centro espírita, que você vai ter acesso à sua cura. Eu já vi pessoas chegarem lá com metástase e ficarem boas. Ô, Érica, e quando é que se é mais indicado a procura? Você vai num médico da terra, né? Medicina tradicional e tudo mais. Quando é mais indicado para você? Não, agora, poxa, eu tenho que ir procurar uma cirurgia espiritual. Bom, a cirurgia espiritual, em nenhum momento, ela desabona a medicina material. Uma das coisas na Casa Caridade que a gente prima muito é que a pessoa continue seu tratamento com a medicina. Ela assina um termo quando ela chega, ela preenche uma ficha com o nome dela e ela vai assinar um termo dizendo que ela se compromete a não abandonar a medicina material, não vai abandonar os remédios que ela está tomando. E quando ela vai embora, que ela recebe um papelzinho dizendo que ela tem que fazer um repouso de alguns dias, não comer carne vermelha durante 5 dias, faz parte ali de um protocolo pós o atendimento de cirurgia espiritual. Mais uma vez é reforçado, nunca abandone a medicina material. A pessoa às vezes chega lá, faz uma cirurgia espiritual, sei lá, a pessoa é hipertensa. E aí ela faz uma cirurgia espiritual. Eu posso deixar de tomar medicação? Quem vai dizer é seu médico.
a sua pressão vai começar a baixar tanto que você vai precisar voltar no seu médico e ele vai começar a regular essa sua medicação. É o seu médico. Nós temos que andar de mãos dadas. A cirurgia espiritual não veio aqui para desempregar médico. A medicina material não veio aqui para descredibilizar a medicina. Pelo contrário, isso é uma conquista da humanidade. A ciência é uma conquista da humanidade. Nós temos que andar casados, de mãos dadas. Entendeu? Então, quem procura a cirurgia espiritual, quem está doente, ela pode já estar fazendo o tratamento com a medicina material, ela pode já ter sido desenganada. Recebemos muitas pessoas que, por não terem plano de saúde e estarem em filas do SUS, com uma doença, onde ela vai fazer um exame que está marcado para daqui a 4 meses, ela recorre sim à cirurgia espiritual. Érica, tem alguém que busca por questão de estética? Eu falo isso porque eu vi alguma coisa relacionada a emagrecimento. Tem na internet. Tem pessoas que buscam. Não é só questão de estética, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença. Mas funciona, eu quero emagrecer. Redução do estômago. Funciona. Uma bariátrica espiritual. Funciona. Já vi muitas pessoas conseguirem. Ô, Érica, eu te perguntar uma coisa. Na questão da cirurgia espiritual, existiram muitos problemas jurídicos no passado, com alguns, não na cirurgia em si, mas com médiuns. No passado não, recente, né? Uhum. Com médiuns. Isso abalou em algum momento a frequência da Casa da Caridade? Não abalou. A gente até pensou que ia abalar, mas não abalou. Porque a pessoa que está indo, que ela já foi alguma vez, que ela obteve um resultado, e ela indica para um amigo, o amigo vai pela confiança, né? A propaganda boca a boca, vamos assim dizer. A cura da alma, Érica, esse insight espiritual. E a cura da alma, por exemplo. Muitas vezes o corpo ele reage à doença da alma. Sim. A gente ir lá e curar uma doença que está no corpo e não curar a alma, e não curar o mental. Pronto, exatamente. Por isso que eu acredito muito que a cirurgia espiritual é uma semente que é plantada. Essa semente, inclusive, ela toca muitas pessoas. As pessoas saem mexidas de uma cirurgia espiritual. Ela tem ali um período de tempo onde ela está, vamos assim dizer, bebendo daquela fonte da água da vida. Onde ela se questiona, onde ela pensa um pouco sobre a vida dela. Eu encontro muitas pessoas, né, no dia a dia, na rua, e uma coisa que me marcou muito foi uma pessoa que eu encontrei uma vez no shopping, e quando ela me viu, ela disse, você é da Casa Caridade? Eu disse, oh. Aí disse, eu tive uma grande cura naquela casa. Foi mesmo, que coisa boa. E o que é que você tinha? Ela disse assim, não, a minha enfermidade física, ela disse lá qual era, eu nem me lembro qual foi. Mas a minha grande cura não foi essa. A grande cura é porque quando eu saí de lá, eu fazia 10 anos que eu não falava com meu pai. E eu senti um desejo de buscar meu pai depois que eu fiz a cirurgia espiritual. E eu busquei, e hoje nós temos uma relação amigável, nós estamos nos entendendo. Então, assim, Érico, o que é que tem a ver essa doença dela com a briga com o pai? Não sei, mas foi um despertar. Impactou a vida da pessoa como um todo. A pessoa tem contato ali com a cirurgia espiritual, ou qualquer outro trabalho espiritual que seja, ela está tendo contato com uma força espiritual grande. Eu acredito muito na força crística, né? Que é a força do Cristo. E ela está em vários trabalhos. Então, quando a pessoa ela entra em contato, ela entra dentro daquela psicosfera energética, algo é acionado nela. E aí a decisão dela, o que é que ela vai fazer com isso? Ela pode também passar por esse afã, que ela sentiu uma grande paz, sentiu uma coisa muito boa, mas depois pegar isso. Então, me curei fisicamente, segue a vida. Érica, a gente fala aqui com os sacerdotes, sobretudo quando tem essas questões mais polêmicas, eu acho muito bonitinho que eles falam assim, procura um pai de santo sério, procura um sacerdote sério. Sim, como se alguém fosse dizer, olha, eu não sou sério. Uhum. Como é que se faz para poder fazer essa cirurgia espiritual sem cair no curandeirismo, no charlatanismo? Certo. O Evangelho tem uma passagem muito bacana que ela diz assim, reconhece-se a árvore pelos frutos. Então, observe os frutos. Observe os frutos daquele trabalho e aí você vai ver se o trabalho é um trabalho sério ou não. Érica, você chegou a fazer, você é médium, né? Dirigente do centro, você chegou a fazer cirurgia espiritual? Já. Você durante como médium? Durante um tempo, sim. Como foi? Agora é bacana. Como foi isso, Érica? Como foi os sintomas em você que aquele espírito, que aquele guia queria se expressar através de você naquele tipo de trabalho espiritual? Certo. E depois falou assim, rapaz, isso vai dar merda.
Eu já fazia parte do trabalho numa casa espírita que trabalhava com cirurgia espiritual, né? Então, assim, vou dizer que comigo foi mais brando. Não foi aquela coisa que me tomou no meio da rua durante a minha... Não, eu já era espírita, eu já tinha um conhecimento, então eu já estava aberta a isso. Então, foi muito, vamos assim dizer, não foi nada apoteótico. Foi uma Mas coisa... hoje não... Serena e branda. Vocês decidiram, já que você falou que era uma parceria, uma sociedade, vocês decidiram parar por quê? Porque a espiritualidade me orientou. Que o meu período também ali de cirurgia espiritual era para me ajudar a orientar os médiuns de cirurgia espiritual. Então, é mais fácil, vivenciando aquela experiência, poder entender as dores dos médiuns. Os momentos de descrença, as dores, quais são os... O que impede, às vezes, o médium de seguir. A gente esquece que um dirigente de centro espiritual, alguém que tem um certo papel de liderança dentro do centro espírita, tem que lidar com o paciente, com o médium também, né? Que é o mais difícil. O mais difícil é lidar com os médiuns. Mas passa, Érica, nesse teu processo, nessa tua busca espiritual, quando você começou a sentir, a perceber esse direcionamento espiritual, passou dúvida? Sim. Pensou, meu Deus, Passa dúvida. Será que eu estou ficando louca? Será que isso é coisa da minha cabeça? Meu Deus, será que eu estou ficando esquizofrênico? Passa muito. E ainda hoje, você, quando está na mesa, você consegue ver onde é que está, mesmo sem aquela incorporação, você olha, eu acho que o problema dele está aqui. Sim. Você faz uma certa supervisão do médium, assim, tipo, tá indo por aqui, não... Claro, a gente tem que acolher os médiuns. Porque os médiuns, eles precisam desse acolhimento, eles precisam de orientação, eles precisam de dizer, olha, vai por aqui, vai por ali. Até mesmo porque a mediunidade, quando ela é uma mediunidade exposta ao público, ela gera muito assédio. Quando gera assédio, ela entra em contato com a parte que está lá em todo ser humano, que se chama ego. Vaidade. Entendeu? Então, isso é muito fácil de um médium se ludibriar. Muito. Então, dentro desse trabalho que a gente tem de mediunidade, que é uma mediunidade exposta ao público, o maior trabalho que a gente tem é de manter ali os médiuns dentro de um caminhar que baixa a bola. Lembre-se, não é só você, são os espíritos. É claro que existe a contribuição do médium. Como a gente disse aqui, o ectoplasma é do médium. Existe dele também aquela vontade de servir. Ele está deixando de ir para a festa, ele está deixando de estar no Netflix, ele está deixando de estar em casa descansando para ir doar-lhe também o tempo dele. Né? Isso é muito válido. Mas a gente tem todo o tempo tendo que lembrar o médium que esse trabalho é feito por você e a espiritualidade. Então, calma, baixe sua bola. Érica, a questão do ectoplasma. Existe uma crença em algumas vertentes espiritualistas que os médiuns que têm esse trabalho de efeito físico, por conta da grande doação de ectoplasma, geralmente não têm uma vida muito longa. Isso é verídico? Eu discordo. Eu conheço médiuns, inclusive, já idosos. Conheço um médium, inclusive, que mora na Paraíba. Ele vem muito aqui para Fortaleza. Ele deixou de vir depois da pandemia. E ele já é um idoso, mas até um dia desse ele trabalhou aqui. Mas existia, né? Até na internet tem algumas pessoas falando que quem trabalhava com o Dr. Freire... Eu vou dizer o que é que acontece. O que acontece é que os médiuns, como eles recebem um assédio muito grande, é comum eles saírem da caminhada da missão deles. Do foco da missão deles. E aí a espiritualidade, por bondade e caridade, sabe a mãe e o pai que tira o filho da piscina? Porque ele já está ali há muito tempo, vai pegar uma insolação, o nariz já está espirrando, já está fungando, já está saindo catarro. Fungando. Tira o menino da piscina, não é? Qual a intenção ali do pai? É de evitar um mal maior. Do mesmo jeito somos nós. Muitas vezes a graça divina nos retira de dentro aqui. E isso não é só com relação... Você acha que o que aconteceu no passado, com alguns casos, né, que envolveram alguns médicos que faziam cirurgias espirituais, você acha que foi questão de ego? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não vou ser leviana, eu não estive lá para ver. Eu sei o que alguém contou. Eu não estive lá, né? Quantas cirurgias espirituais fazem hoje, por semana? Bota por mês, né? Você tem essa... Por mês, 1.000. 1.000? Uns 250 por semana. 1.000? Muita cirurgia. Expediente, Érica, hora, como é que funciona? As cirurgias espirituais acontecem todos os dias, menos quinta e domingo.
Mas só chegar ou Só chegar. tem que marcar? Às agendar? 19 horas a pessoa Tem que ir lá no chega. aplicativo. Lotação. Lotado. Não chamo de lotado, não, mas dá em torno Tem de que ir lá no 50 aplicativo pessoas por dia. Experimed e fazer, não. É, Só não, chegar não lá precisa. Antes a gente tinha um trabalho apenas no sábado, então davam 160 pessoas no sábado. Com o advento da pandemia, a gente precisou, para não uma questão da aglomeração, a gente precisou atender mais dias na semana para atender poucas pessoas e não ter aquela aglomeração de pessoas. E funcionou e nós continuamos com esses horários. Então a gente atende ali 50 pessoas. Rapaz, vocês fazem por mais dia. cirurgias por mês do que muito hospital, né? Que é um porte. É porque a cirurgia espiritual, como eu te disse, sem cortes, ela é Mais rápida, né? mais rápida, né? Que legal, Érica. E estamos lá. Érica, muito obrigado. Deus Então, tem quem uma quiser simpatia. saber mais sobre a Casa da Caridade, mais sobre cirurgia espiritual, procura lá a Casa da Caridade nas redes sociais dele. Érica, pai, você sempre uma Simpatia. Obrigada. Muito obrigado. Queria mandar um beijão para todo mundo da Casa da Caridade. Beijão aqui da Reconnect. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, Érica. Eu que agradeço pelo espaço, agradeço por a gente estar podendo divulgar esse trabalho, né? Desmistificar também. Sim. Que isso é importante. Eu acho que é o mais a gente gosta importante de é fazer. desmistificar, dizer que a Casa da Caridade ela é aberta a qualquer pessoa. Não são apenas espíritas que andam na Casa da Caridade. Anda católico, evangélico, Qualquer budista, pessoa que tenha uma busca ateu. espiritual, que queira conhecer também. Não quero conhecer, estou precisando de uma cura, vou. E O não que a gente sempre necessariamente fala eu preciso aqui, me tornar Érica, espírita. É que a gente tem esse horário limitado, então a gente abre a discussão. Mas quem tiver interesse em aprofundar, procura a Érica, vai sair a rede social dela ótimo. aqui. É @Casa da Caridade. Vai sair aqui. Vai sair aqui. Léo Cazumba, nosso editor, tá botando agora @Casa da Ó, Caridade. que saudade, Léo. Então, Pra pronto. pegar o juízo. Muito Léo. obrigado. Obrigada Érica. também. Obrigado pela generosidade Muita de ter vindo paz. aqui. Obrigado, Roberto. Obrigado, nos Bernardo. reconectamos. Nos reconectamos. Vamos para a nona temporada. Nona temporada começando com o pé direitíssimo, ritmo quente. Obrigado a você que abriu as portas da sua casa para nos receber nesse domingão. Então, queria mandar um recadinho. Daisy, estou vendo que você está comendo pizza. Pão, nesse momento. Isso é uma reconectada que diz que todo Muito domingo bom. pede pizza ou faz um lanche, vai ver um café, um chá, vendo pro Reconnect. Daisy, Então eu coma falei, por mim que eu tô de dieta. desse tá uma delícia. Pede no próximo vídeo de calabresa. Um abraço, até a próxima semana, até a próxima reconexão. Érica, implante capilar espiritual. É Tu tirou possível? foto, nossa. Mas eu nunca Implante vi. capilar. Tu tirou foto, nossa.